Olá, aluno! Seja bem-vindo à resolução do Enem 2017, questão 91. Eu sou o professor Soldado, acompanhe a leitura. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Letra A, 2,9 metros, letra B, 14,0 metros e assim por diante. Bom, então nessa questão nós temos dois motoristas, um atento e o outro que está ao celular. Cada um deles vai percorrer uma distância até parar. A gente precisa calcular a distância que cada um deles vai percorrer até parar, porque a pergunta do exercício é justamente a diferença entre essas duas distâncias. Ou seja, quer saber a distância que o motorista que estava ao celular percorreu a mais do que o motorista atento. Vamos então à resolução. Primeiro nós vamos analisar a situação do motorista atento. Nós vamos calcular a distância que ele vai percorrer até parar. O que nós sabemos do movimento desse motorista? Primeiro, quando ele freou, ele estava com a velocidade de 14 metros por segundo. A sua desaceleração foi constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber a distância que ele percorre até parar. Como a aceleração é constante, trata-se de movimento uniformemente variado. Já estudamos esse tipo de movimento, sabemos que existem várias equações para analisar este movimento. A gente precisa então descobrir qual equação utilizar, olhando para os dados que nós temos. Bom, o que a gente sabe do movimento dele? A velocidade inicial, 14 metros por segundo. A velocidade final, porque ele vai frear até parar, então a sua velocidade final é igual a zero. A sua aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, e a sua distância. A equação que relaciona velocidade final, velocidade inicial, aceleração e distância percorrida é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a vezes a distância percorrida. Então vamos substituir os valores, lembrando que a velocidade final é zero, a velocidade inicial é 14 metros por segundo, a aceleração é 5, mas como trata-se de um movimento retardado, o sinal da aceleração tem que ser oposto ao da velocidade. Então, se eu estou trabalhando com velocidade positiva, a aceleração será negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado, e o D1 é o que a gente quer calcular. Bom, 2 vezes menos 5 dá menos 10, eu vou passar isso para o primeiro membro, vai ficar mais 10, e 14 ao quadrado é 196. Então, deu 10D1 igual a 196, D1 igual a 19,6 metros. Então, essa é a distância percorrida pelo motorista que está atento. Agora, nós vamos calcular a distância percorrida pelo motorista que está ao celular. Bom, primeiro, quando o motorista atento pisou no freio, o motorista desatento ainda percorreu uma distância, até conseguir frear. O enunciado disse que ele conseguiu frear 1 segundo depois do motorista que estava atento. Então esse motorista que estava ao celular, ele vai percorrer uma certa distância antes de frear. Então nós vamos primeiro calcular essa distância
que esse motorista percorreu antes de frear, ou seja, durante aquele 1 segundo que ele atrasou. Primeiro, o que nós sabemos desse trecho? Nesse trecho, antes dele frear, ele estava acelerando e sua aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Como essa aceleração ela é constante, trata-se também de movimento uniformemente variado. Sabemos também que a velocidade inicial nesse trecho é 14 metros por segundo e o tempo de movimento, 1 segundo. Precisamos escolher uma equação que relacione essas grandezas. No movimento uniformemente variado, a equação que relaciona a distância percorrida com a velocidade inicial, com o tempo, com a aceleração, é a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial. Se eu passar o S0 para o primeiro membro, vai ficar S menos S0, que é o ΔS, que neste caso vai ser a distância percorrida. Então eu posso escrever que a distância percorrida é igual. Substitui o V0, que é 14, o tempo desse trecho, que é de 1 segundo, e a aceleração do movimento, que também é 1 segundo. Ficou 14, e ali 1 dividido por 2 dá meio. Deu 14,5 metros. Então, observe que durante esse 1 segundo de desatenção, o carro percorreu 14,5 metros, uma distância considerável. Agora nós vamos calcular a distância que este carro percorreu depois que o motorista pisou no freio. Só que para poder calcular essa distância, eu preciso saber com que velocidade o carro estava antes dele frear. Então vamos calcular a velocidade do carro imediatamente antes de pisar no freio. Como que eu faço isso? Durante aquele trecho de 1 segundo de desatenção, o carro estava com movimento acelerado, de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a velocidade do carro foi aumentando. Eu quero saber para quanto foi. Então eu quero saber a velocidade final nesse trecho de duração igual a 1 segundo. Quais os dados que eu tenho? Eu sei a velocidade inicial nesse trecho, 14 metros por segundo, sei a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado, e sei o tempo, que é de 1 segundo. Vou usar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Substituindo os valores, velocidade inicial nesse trecho 14, a aceleração igual a 1, o tempo também igual a 1. Resposta, no final desse trecho, a velocidade é igual a 15. Então, no momento que este motorista pisou no freio, a velocidade do carro era 15. Agora essa velocidade vai diminuir até 0 e eu quero saber qual é a distância percorrida nesse segundo trecho. Bom, para relacionar velocidade final, velocidade inicial, aceleração e distância, a gente já sabe, é a equação de Torricelli. Vamos então aplicar a equação de Torricelli. Lembrando que a velocidade final é 0, porque o carro vai frear até parar. A velocidade inicial é 15. A aceleração é 5, mas como se trata de movimento retardado, o sinal é contrário à velocidade, então vai ficar menos 5, e a distância que eu chamei de D2' é o que eu quero calcular. Então substitui os valores. 15 ao quadrado dá 225, e o menos 10 eu vou passar para o primeiro membro, ele vai virar mais 10. Então deu D2' igual a 22,5 metros. Então agora eu já sei a distância total percorrida pelo motorista desatento até parar. Ele percorreu 14,5 metros, né, durante 1 segundo de desatenção, e quando ele freou, ele percorreu depois mais 22,5. Isso daí dá 37 metros no total. Observe que a distância é bem maior do que a distância percorrida pelo motorista que estava atento. E olha que esse daí ficou desatento em apenas 1 segundo. Então aqui está a diferença entre as duas distâncias, entre 37 e 19,6. Essa diferença é de 17,4. Gabarito, letra E.
Chegamos então ao final desta resolução. Espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Soldado. Até a próxima resolução.